Olá, irmãos estudiosos, querida igreja eleita por Deus, graça e paz da parte de Deus, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje estudaremos dentro do contexto do capítulo 3 de Gênesis, que tem por tema a queda de Adão e Eva. Contexto: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3 versos 1 a 6. Exposição. Na carta aos Romanos, Paulo afirma que toda a humanidade está por natureza sob a culpa e o poder do pecado, sob o reino da morte, sob a inescapável ira de Deus. Romanos 1 versos 18 e 19, Romanos 3 versos 9 e 19, e Romanos 5 versos 17 e 21. Ele relaciona a origem desse estado ao pecado de um homem, Adão, que ele descreve como nosso ancestral comum. Atos 17 verso 26, Romanos 5 versos 12 a 14, 1 Coríntios 15 verso 22. Paulo, como apóstolo, deu sua interpretação autorizada à história registrada em Gênesis 3, onde encontramos a narrativa da queda e desobediência humana original, que afastou o homem de Deus e da santidade, e lançou-o no pecado e na perdição. Os principais pontos dessa história, vista pelas lentes da interpretação de Paulo, são: 1. Deus fez do primeiro homem o representante de toda a sua posteridade, exatamente do mesmo modo como faria de Cristo o representante de todos os eleitos de Deus. Romanos 5 versos 15 a 19, Romanos 8 versos 29 a 30, e Romanos 9 versos 22 a 26. Em ambos os casos, o representante envolveu aqueles a quem representou nos resultados de sua ação pessoal, quer para o bem, como no caso de Cristo, quer para o mal, como no caso de Adão. Esse arranjo divinamente estabelecido, pelo qual Adão determinou o destino de seus descendentes, tem sido chamado de a aliança das obras, ainda que essa frase não ocorra nas Escrituras. 2. Deus colocou Adão num estado de felicidade e prometeu a ele e à sua posteridade confirmá-los nesse estado permanentemente se, nesse estado, Adão mostrasse fidelidade, obedecendo ao mandamento de Deus, não comendo da árvore descrita como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2 verso 17. Aparentemente, a questão era se Adão aceitaria Deus determinar o que era bom e mal ou se procuraria decidir isso por si mesmo, independentemente do que Deus lhe tinha dito. 3. Adão, levado por Eva, que por sua vez foi induzida pela serpente, Satanás disfarçado, 2 Coríntios 11 versos 3 e 14, Apocalipse 12 verso 9, afrontou a Deus comendo do fruto proibido. Como consequência, primeiro de tudo, a disposição mental que se opõe a Deus, e se engrandece a si mesmo, expressa no pecado de Adão, tornou-se parte dele e parte da natureza moral que ele transmitiu aos seus descendentes. Gênesis 6 verso 5, e Romanos 3 versos 9 a 20. Em segundo lugar, Adão e Eva foram dominados por um senso de profanação e culpa, que os levou a ter vergonha e medo de Deus com justificada razão. Em terceiro lugar, eles foram amaldiçoados com expectação de sofrimento e morte, e foram expulsos do Éden. Ao mesmo tempo, contudo, Deus começou a mostrar-lhes graça salvadora. Fez para eles vestimenta para cobrir sua nudez e prometeu-lhes que, um dia, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa prenunciou a Cristo. Ainda que essa história, de certo modo, seja contada em estilo figurado, o livro de Gênesis pede-nos que a leiamos como história. No Gênesis, Adão está ligado aos patriarcas e, através deles, por genealogia, ao resto da raça humana, fazendo dele uma parte da história, tanto quanto Abraão, Isaque e Jacó. Todas as principais personalidades do livro de Gênesis, depois de Adão, exceto José, são mostrados claramente como pecadores, de um modo ou de outro, e a morte de José, como a morte de quase todos os outros na história, é cuidadosamente registrada. Gênesis 50 versos 22 a 26. A afirmação de Paulo,
em Adão, todos morrem. 1 Coríntios 15 verso 22, só torna explícito aquilo que o Gênesis já deixa claramente implícito. É razoável afirmar que a narrativa da queda sozinha dá uma explicação convincente para a perversão da natureza humana. Pascal disse que a doutrina do pecado original parece uma ofensa à razão, porém, uma vez aceita, dá sentido total à condição humana. Ele estava certo, e a mesma coisa poderia e deveria ser dita a respeito da própria narrativa da queda. Amém. Glórias a Deus por Jesus Cristo, o representante e Salvador dos eleitos de Deus. Observe. Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 39. Qual a necessidade de um mediador ser homem? Resposta. Era necessário que o mediador fosse homem, para poder levantar a nossa natureza e possibilitar a obediência à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos, e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Romanos 8 verso 34, 2 Pedro 1 verso 4, e Colossenses 4 versos 4 e 5. Amém. Esse foi mais um maravilhoso material, convertido de texto para áudio-vídeo, e disponibilizado totalmente grátis pelo canal Teologia Reformada. Porém pedimos que inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem para alcançar a mais pessoas, deixe seu like, interaja conosco através dos comentários sugerindo conteúdos reformado. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus que vive e reina eternamente. Amém.